Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Storycast. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Meirelles e hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser muito interessante para você, seja empresário, né, ou uma pessoa que tem muita curiosidade sobre o assunto, que é sobre a área do RH, né, dos recursos humanos de uma forma geral, né. Mas antes de apresentar o convidado, eu gostaria de agradecer primeiramente a Fitofórmula, né, por ser realizadora disso tudo, né. Então, esse podcast só acontece graças à Fitofórmula, então se você quiser conhecer os produtos, você pode acessar o fitoformulanatural.com.br. Você pode conhecer todas as nossas fórmulas por lá, tá? E, se necessário, contatar algum médico prescritor, você pode acessar o Guia da MTC, tá? Os dois QR Codes vão estar aqui em cima, tá? Você pode acessar e procurar um prescritor mais próximo de você, tá bom? Agora, apresentando a nossa convidada, é a Ana Paula, que é CEO da ARN Soluções Empresariais, que assim como o nome diz, né, é especializada em soluções para empresas do setor de recursos humanos, com foco em micro e pequenas empresas, que enfrentam desafios na gestão de pessoas e processos. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Storycast, tá? E aí, como que você está hoje? Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz com o convite. Obrigada por me receber. Apesar de alguns contratempos aí com a minha voz, acho importante manter esse compromisso que a gente fez de falar, de trazer mais a público, né, alguns assuntos acerca de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão em gente, ou seja lá o nome que as empresas dão. Hoje tem várias nomenclaturas, mas é importante trazer o ponto de vista aí de uma empresa que atua com consultoria e que entende um pouco dos dois lados, né? Tanto o lado do empresário, as dores dos empresários, quanto dos funcionários. Tá ótimo. Não tem problema nenhum com sua voz, tá? Aqui é tudo ao vivo. É ao vivo não, né? Mas aqui é tudo natural, né? Então não tem problema nenhum, mas é isso. Vamos começar. Primeiro, eu queria saber como é que começou isso? Como foi seu interesse pela área? Como é que foi? Teve influência de alguém ou não? Na verdade, eu fui chamada para trabalhar na área. Eu atuava em uma empresa, eu estava cursando secretariado na época, e surgiu uma vaga em recursos humanos. Eu já estava há 2 anos na empresa, eu secretariava algumas pessoas, principalmente em período de férias, ficava ali em recepção, e gostaram da minha postura, né? Acho que como recepcionista e secretária, tem muita coisa que exige sigilo, postura, então gostavam dessa minha postura e me chamaram para substituir uma pessoa que estava saindo, uma pessoa que ia para fora do país, enfim, decidiu sair da empresa. Então me chamaram para fazer parte do time. Mas isso como auxiliar mesmo, eu estava no comecinho da carreira, ainda pensava em talvez trilhar essa carreira de secretária. Tinha quantos anos na época? Tinha 21, 22 anos. Mas aí comecei a atuar, então foi muito na prática. Eu não tinha ainda conhecimento teórico sobre o tema, eu aprendi tudo na prática. Tive, assim, na faculdade, uma matéria em um dos semestres, né? Aquela coisa bem básica mesmo. Mas aí na prática, nada melhor do que o dia a dia para mostrar pra gente como que funciona mesmo, quais são os problemas enfrentados ali pela área. Então, eu tive uma base bem boa de como que eram recursos humanos na prática. Quando eu finalizei minha graduação, eu falei, preciso fazer cursos sobre o tema. Não estava disposta a fazer mais uma graduação, achava que não tinha essa necessidade devido à grade mesmo. Eu conseguiria fazer isso com cursos livres. Então, me dediquei 1 ano a fazer vários cursos acerca do assunto. Então, eu fiz curso de departamento pessoal, fiz curso de gestão de pessoas, um curso mais extenso de uns 4 meses, fiz curso de endomarketing, fui fazendo vários cursos de coisas que eu atuava já, que eu trabalhava ou que eu tinha pretensão de entrar nessa seara, entrar nesse subsistema, né, de RH, porque como RH a gente tem vários subsistemas. Eu nunca atuei diretamente com o departamento pessoal, e graças a Deus, porque eu não me identifico muito mesmo, é uma parte bem mais operacional. E tem essa diferença, né? Eu acho que muita gente não sabe, né? Mas Sim. tem essa diferença do departamento pessoal e o gestão de pessoas, né? Tem empresa que é tudo junto, que é um departamento só, e tem empresa que o departamento pessoal é inclusive dentro do financeiro ou alocado em alguma outra área que seja estratégico ali para a empresa. Mas o departamento pessoal está muito ligado à folha de pagamento, a guias
Assim, a questão mais burocrática, né, imagina. De pagamentos de guias para governo, questão de executar toda a parte trabalhista, então está nos conformes, toda a parte demissional, admissional, então tudo isso é departamento pessoal. A gestão de pessoas, além de tudo isso, engloba muitos outros assuntos, né? Então a gente, dependendo da empresa, benefícios está dentro do departamento pessoal ou pode estar dentro da RH, então vai de como a empresa administra essa área. O que eu vejo ainda muito, né? Muita empresa que só tem o departamento pessoal. Ela não desenvolveu toda a parte de gestão de pessoas, de recursos humanos. Você acha que você acha que é por conta de não ter muito conhecimento sobre isso? Achar que o RH faz tudo isso, faz os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é um pouco de falta de conhecimento e não querer investir nisso, porque não vê exatamente qual que é o retorno que vai ter em ter um RH estruturado. Porque o departamento pessoal não tem como, você tem que pagar funcionários, você tem que fazer pagamento das guias, você tem que pagar os benefícios, então é uma área que não tem como a empresa deixar de lado, né? Não tem como não existir. Já a parte de gestão de pessoas, tem muita empresa que não vê como algo estratégico e às vezes investe muito pouco ou nada. E isso é um problema, né? Porque normalmente as empresas que vêm me procurar, elas estão com um cenário caótico e justamente é falta de uma gestão de pessoas. Então eles querem alguém para ajudar a controlar o que está acontecendo lá, porque geralmente já tem um problema instalado, né? E é a partir desse momento que eles te procuram. Exato. É isso, né? Tipo, nunca é algo para prevenir, né? É sempre não. Quando o fogo já tá lá. Normalmente, ou é uma empresa que faz pouco tempo que tem o RH e o RH está sentindo necessidade de uma ajuda, então eles nos contatam, porque aí não tem tanta expertise, está ainda muito recente o departamento, então eles nos procuram para entender o que mais eles podem fazer, se está certo, se está errado, qual que seria a conduta ideal, o que a gente acha, às vezes é só para fortalecer a opinião como RH e repassar ali para o CEO, para os donos da empresa. Ou é uma empresa que está querendo mesmo estruturar todos os processos, entender tudo aquilo que gestão de pessoas tem a oferecer para a empresa e trazer mais para o olhar estratégico. Porque quando a gente fala de pessoas dentro da empresa, é 100% estratégia. Né? Então, se a gente for falar de cargos e salários, se a gente for falar de desempenho, se a gente for falar de performance, tudo isso está dentro de gestão de pessoas. É imprescindível que o empresário esteja olhando para isso dentro da empresa dele. Só que ele não entende ou não percebe que isso também é papel do RH. Muitas vezes o líder, o gestor sozinho, ele não vai conseguir ter esse olhar se é uma empresa que não investe em gestão de pessoas. Então ele precisa desse papel de gestão de pessoas para ajudar os líderes a desenvolver pessoas, a extrair resultados, a calcular, né, entender performance. Então, tudo isso, gestão de pessoas que está por trás, quanto mais estratégico, quanto mais alinhada a estratégia da empresa, melhor. Mas a empresa como um todo vai sentir esse retorno. Né? E nesse caso, quando você é contatada por alguma empresa, né, algum empresário assim, para tratar alguma função dentro da empresa, né, algum problema, né, que ele gostaria de resolver, de uma forma geral, assim, você poderia dizer algum dos problemas que geralmente você enfrenta quando entra em contato com você? Problemas que eu enfrento. Na verdade, quando eu apresento a gama de serviços que a RN tem, normalmente os RHs ou a empresa que está me contratando fala, eu quero tudo. E agora, por onde começar? Tem coisa ali que nem sabia que precisava, né? Exato. Ou que não estava olhando para isso e quando eu falo como que funciona, a pessoa se interessa. É comum acontecer isso? Bem comum, bem comum. Até, inclusive, principalmente falando da parte de avaliação de desempenho, muitas empresas fazem de uma forma bem amadora ou ainda sem um sistema mesmo que vai ajudar a fazer análise de todo o processo. E a parte de cargos e salários. Isso também muita empresa não dá a devida atenção. E aí eles me procuram falando o seguinte, eu não estou conseguindo reter funcionário, eu estou pagando um pouco acima do mercado, porque a gente sabe quanto que o mercado paga, mas eu não estou conseguindo reter, os funcionários não ficam, os que ficam, eu estou tendo problema de comportamento. Então, são tudo questões que estão totalmente ligadas
e que eu não consigo tratar uma coisa sozinha, mas eu posso colocar uma ordem de prioridade. Então, a gente não está conseguindo contratar, vamos analisar qual que é o pacote, o que vocês estão pedindo, o que o mercado tem. Então, dependendo da região, vai ter uma escassez mesmo daquela mão de obra e a gente tem que entender se precisa pagar mais, o que precisa. Às vezes essa pessoa não está, esse funcionário, essa pessoa que está procurando emprego, ele não está prezando por salário e sim pelo pacote de benefícios. Ele não está prezando pelo pacote de benefícios e sim por trabalhar remoto. Então, você precisa entender o que esse público está buscando para então você oferecer. Não adianta você oferecer um salário acima do que o mercado paga, porque muitas vezes nem é essa a questão, né? Então, é você entender o que esse funcionário específico que você não está conseguindo encontrar no mercado ou não está conseguindo reter, o que eles buscam numa empresa. E a partir disso, você vai remodelando o seu pacote interno para atender essa demanda e tentar reter esses funcionários. Então, o que eu sinto que as empresas pecam, né, é nisso, pelo palpite de que eu estou pagando, ainda é salário, e não necessariamente. Principalmente com essa geração nova, né, que a gente tem entrante no mercado de trabalho, eles não buscam só salário e muito menos cargo em empresa. Eles estão buscando outras coisas. Então, eles estão buscando propósito, eles estão buscando se sentir bem no trabalho. Então, empresas que ainda têm uma liderança muito... aquela chefia antiga, né, que é muito mais rígida, essas empresas vão começar a ter dificuldade mesmo em reter essa galera jovem. É um conflito de gerações, né? É um conflito de geração. E se a gente for analisar, né, hoje em dia, a gente fala cada vez mais dessa questão de etarismo no mercado de trabalho, então pessoas que vão continuar trabalhando cada vez mais, né, então pessoas com 50, 60 anos que continuam no mercado de trabalho. Então eu acho que é a primeira vez que a gente tem várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Então a gente tem pessoas que estão com 20 anos, seus 18, 20 anos, pessoa com 30, 40, 50, 60, até 70 anos, dependendo, a gente vê ainda no mercado. Então é um conflito gigante de geração, são várias gerações numa mesma empresa. E aí a gente tem que se moldar para entender a necessidade de cada geração. A necessidade de uma pessoa que está entrando no mercado hoje não é a mesma necessidade de alguém que já está há 15 anos no mercado e de alguém que já está há 30. Então, é isso que a empresa vai ter que entender. E não é só ela se moldar, é óbvio que a gente vai tratar também questão de treinamento, questão de formatar aquela pessoa para a cultura da empresa, mas é importante ter essa noção, essa consciência de que o mercado hoje em dia ele abarca muitas gerações. E a empresa ela tem que saber se moldar a isso, senão ela vai ficando para trás. O que eu ouço muitas pessoas falarem hoje em dia eu não consigo lidar com essa nova geração. É uma geração de mimimi, é uma geração disso, daquilo. Mas, na verdade, você não consegue porque você não está ouvindo, você não está entendendo o que essa geração busca. Se a empresa ela tiver com essa escutativa de entender o que cada geração busca e ela tentar se moldar a isso, ela não vai mais ter esse tipo de problema. Tanto de pessoas que estão saindo com muito pouco tempo de empresa, pessoas que não se engajam ou pessoas que não entregam, né? Então, eu acho que é um pouco desse olhar da empresa, e as empresas que estão com esse olhar mais atento, elas já estão lá na frente. Porque esse público jovem, eles são extremamente importantes no mercado de trabalho, principalmente numa transformação digital que a gente está vivendo. Exatamente, isso que você falou, né? Me veio até a cabeça que hoje em dia se fala muito sobre o burnout, né? E, assim, sempre teve, né? Mas agora que vem sendo falado mais, né? E o seu trabalho impacta para que isso não aconteça, não é isso? Sim. Então, tipo, esse conflito geracional, né? Tipo, eles trazem muito isso. Eles, por exemplo, os jovens veem muito na internet casos de pessoas, né, que estão passando por problemas, né, emocionais por conta do trabalho, né? Porque tem que relacionar a vida adulta, né, com o trabalho, universidade, né, coisa do tipo. Então, acaba esgotando muito da pessoa, né? E acaba que ela não consegue dar o seu melhor no ambiente de trabalho, né? Então isso mostra que teu trabalho é fazer com que tenha uma conversa, uma comunicação mais clara entre esse público, né? Entre o empregador e o empregado, né? Então, você pode falar mais sobre isso? Tipo, você presenciou muito disso, de casos de burnouts que foram evitados porque o gestor não conseguia lidar muito bem com a situação? Você via muito disso no seu trabalho? Como RH, normalmente as pessoas elas buscam, né, o RH para relatar esse tipo de situação,
porque às vezes não sente que tem abertura de falar isso com a liderança ou Parece com que é os muito pares. distante, né? Exato. Então, e aí é medo de represália, medo de, né, eu vou Perder o falar, eu vou emprego, perder né? o emprego, eu vou falar, ou vou perder minhas atribuições, e aí tem várias questões. E isso, na verdade, eu diria que é um problema de pessoas que estão ali entre os seus, 30 anos, 35, 40, porque eu falo a gente porque é a minha geração, né? Tinha essa ideia de que chegando aos 30 anos você teria uma vida X, né? Os 30, na época dos nossos pais, era quando você já estava com uma casa, casado, com seus filhos. Eu acho que existia uma frustração muito grande das pessoas que chegam aos 30 anos e estão no mercado de trabalho e não estão em cargos X, não estão ganhando Y e não estão com a vida W. Bem encaminhada, né? Então, essa frustração fez com que as pessoas começassem a se afogar no trabalho. Não, eu preciso conquistar, eu preciso conquistar. E aí você vai abraçando o mundo, você tenta fazer o dobro de dinheiro em pouco tempo, porque você está pensando no futuro e você quer conquistar hoje e você quer também ter um período de descanso na manhã, então você fala, eu vou dar tudo de mim hoje. Esse tudo de mim, às vezes, é o que te leva a esse excesso, né? É o que te leva a esse esgotamento. E, por outro lado, tem também as empresas que, de fato, eu falo, se eu vejo uma pessoa que está, assim, com sede de vencer, eu vou tacar trabalho nela. Basicamente, eu acho que é esse o pensamento da empresa. Então, se você não souber o seu limite, se você não souber falar que isso não é sua atribuição, que está indo além, que existe um limite, porque, né, dependendo da empresa, ela vai te levar a esse esgotamento. Então, é você ter essa transparência de saber o seu limite e conseguir passar isso para a empresa. Aí tem empresa que, obviamente, né, tá exigindo mais mesmo, tem empresa que vai pedir que você faça horas extras, que você se doe mais, que você tenha o trabalho como prioridade. É você analisar se isso faz sentido para você. O que eu acho que as pessoas elas ainda têm essa visão, as pessoas dessa geração ainda têm essa visão de se ficar muito vendido para uma empresa. Então, obviamente, que se você está numa situação dessa, né, uma empresa está te exigindo muito, não te dá uma contrapartida, você não tem abertura para essa comunicação, o ideal é você começar a procurar outra coisa, começar a ver o que o mercado está exigindo, olhando para o lado do funcionário, né, o que eu acho que deixa os funcionários muito vendidos são pessoas que ficaram muitos anos numa mesma instituição e não, nesse meio tempo, não procuraram se desenvolver. E aí, se estão vivendo uma situação dessa, em que estão com algum esgotamento, né, burnout, eles não conseguem sair porque no mercado não estão pagando o mesmo tanto. Então, você acaba ficando vendido, né? Porque se eu for sair, eu vou ter que reduzir meu salário na metade. Então, eu tenho que ficar, porque eu tenho minha família, eu tenho que sustentar minha casa. É uma pressão social muito forte, né? É uma pressão, sim. Então, é por isso que eu falo da importância, e como RH eu sempre trago isso para a empresa. Tanto da empresa treinar os funcionários, mas de criar essa cultura do funcionário também, não parar de se aperfeiçoar. Acho que isso é fundamental, porque evita situações como essa. As pessoas elas não podem. E aí eu falo, né, que eu trago muito esse equilíbrio de funcionário e empresa. Como funcionário, você não pode ficar vendido para uma empresa. Então, só aquela empresa consegue te fornecer isso, porque se você ficou tanto tempo ali, você conseguiu já chegar a um salário X devido a todas as convenções ou promoções que você teve, e você não tem competências, e aí competências técnicas mesmo, suficientes para entrar no mercado novamente com um salário pelo menos próximo àquilo que você ganhava. É normal, às vezes, você ter que fazer um downgrade ali, né, descer um pouco de salário, mas pela metade é muita coisa. E aí eu já ouvi bastante isso. Então, se eu for para o mercado, estou me oferecendo a metade do valor que eu recebo hoje. Eu não tenho condição de sair de onde eu estou. Então, é uma situação delicada, né? Então, o funcionário acaba se submetendo à situação de trabalhar o dobro, de se levar ao esgotamento por essa falta de opção, mas que foi causada por ele mesmo. Né? Se ele tivesse se desenvolvido, se ele tivesse entendido de mercado, se ele tivesse ali o tempo todo sempre atento ao que o mercado tá fazendo, sempre atento a ir para fora, ele não cairia nessa situação de ficar vendido. Acho que essa é uma grande questão que muitas pessoas passam hoje em dia.
E aí você, né, fica nessa. Se a empresa não te dá essa condição de te tirar um pouco de trabalho, se a empresa não tem um RH estruturado, se a empresa tem uma liderança que vai ficar te colocando trabalho à medida que também eles recebem, né? Porque é assim, o líder ele repassa aquilo que ele está recebendo de cobrança. Então, você fica vendido. E eu acho que essa é uma grande situação que muitas pessoas passam até chegar no burnout, mas que a nova geração já está muito mais atenta a isso. Por isso que eles saem mais rápido das empresas. Não gostei? Saí. Hoje em dia é mais fácil, por exemplo, para um funcionário pedir demissão, porque eu, assim, acessando as redes sociais, eu vejo muito disso, né? Principalmente no LinkedIn, né? Que hoje em dia parece que as pessoas estão mais se sentindo mais encorajadas a pedir demissão quando veem que talvez o trabalho que ela estava fazendo não era o ideal para ela, ou tinha muito do abuso. Você também percebe isso? Sim. Quando a gente vai falar de gerações, não tem como a gente generalizar, então não vão ser todos os casos, mas existe sim esse movimento de pessoas que não estão mais se apegando a tempo de trabalho. Então, porque vai manchar minha carteira se eu ficar pulando de galho em galho. Até porque é muito difícil tu arranjar um emprego assim, né? Dependendo da sua situação, né? Não é tão simples, né? E a pessoa tomar essa decisão é muito, né, impactante, né? Tipo, pelo menos à vista, assim. Mas essa nova geração não tá com esse pensamento. Eles realmente, eu não gostei, não me adaptei, não é o que eu busco. Próximo. É exatamente esse pensamento. E eu vou buscar, e eu vou conseguir algum outro emprego. E é o que tem acontecido. Então, o que as empresas me relatam é justamente essa dificuldade de contratar e reter esse colaborador, principalmente mais jovem. Mas eu acho que as pessoas olham isso. Não, eu entrei numa empresa, eu senti que o clima não é muito legal, eu senti que o meu gestor ele não dá abertura, eu senti que não tem um plano de desenvolvimento aqui. Além disso, no meu trabalho, no dia a dia, eu não consigo me desenvolver, enfim, eu vou sair. Não vou ficar presa, nem que seja por um salário talvez bacana, por um pacote de benefícios bom, mas isso não é o fator determinante para essa geração se manter nessa empresa ou se manter num local onde eles não entendem que é o adequado. Isso tem sim também as suas consequências, então a gente vê pessoas que às vezes por uma coisa muito pequena, que era ajustável, ou que, enfim, não era tão relevante, ela sai. Então, vou dar um exemplo bem prático. Hoje em dia se usa muito o termo de liderança tóxica, né? Sim. Tem pessoas que falam, não, porque meu líder é tóxico, porque num feedback ele falou que eu não era uma pessoa comprometida, que eu não era isso ou aquilo. Mas assim, isso é um feedback. se na visão dele você não está comprometida com o trabalho, o que você pode falar que vai mostrar que você está comprometido? Isso não faz dele tóxico, isso faz dele uma pessoa que está avaliando o seu trabalho, é o papel dele. Né? Então, também existe essa confusão e esses excessos que eu vejo que essa geração ela tem notado e trazido isso, né, desse mercado de trabalho. E é aquela questão, aquela boa e velha questão de treinar. Então, de talvez o RH, sempre que as pessoas estão entrando nos primeiros, né, as primeiras semanas ali do funcionário, fazer aquele onboarding mais estruturado, de falar como que funciona, o que é uma avaliação de desempenho, para que serve, como que existem esses feedbacks, como que acontece. Então, isso é extremamente importante, porque a pessoa ela vai ter uma noção do que acontece nessa conversa. Não é uma crítica para você, é uma crítica ao que eu estou vendo no seu trabalho como liderança. E às vezes as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. Então, trazendo aí os dois mundos, né? Existem sim, de fato, líderes tóxicos, mas existem também as pessoas que estão achando que são tóxicas a situação, que são normal de trabalho, que são do dia a dia, que deveriam ser vistas como normais e profissionais, mas, né, por vezes são trazidas aí como algo tóxico ou que não deveria acontecer dentro de uma empresa. Ana, eu percebi um movimento muito forte na internet de pessoas protestando, né, falando a respeito sobre as polêmicas da escala 6x1, né?
E assim, eu não sei exatamente como isso começou, né? O que gerou tudo isso. Eu imagino que tenha muito a ver com o que acontece lá fora, né? Nos outros países. Que eles sugeriram, né, de fazer uma escala um pouco menor do que é o que a gente costuma fazer aqui no Brasil, né? Você trabalhar 5 dias da semana, eles fazer mais uma folga no meio da semana, né? Ou seja, 4 dias de jornada de trabalho na semana. Não sei se foi por conta disso, mas eu acho que tem relação, né? Porque é um assunto muito recente. O que você pensa sobre isso? Qual o impacto que você enxerga nisso para o comércio, o empresário, até mesmo para os funcionários? O que você tem a dizer sobre isso? Pensando, acho que pode sim ter surgido disso, né? Surgiu um movimento muito forte de empresas europeias que começaram a fazer 4 dias da semana de trabalho. E isso gerou uma discussão forte aqui no Brasil se daria para aderir ou não. Eu, inclusive, vi matérias que algumas empresas iriam tentar aderir por um tempo como teste. Não peguei ainda para ver o resultado disso. Mas o que acontece? Toda a nossa legislação ela está pautada, né, em algumas questões técnicas. E aí, quando a gente fala de escala 6x1, existe toda uma pauta, toda uma legislação pautada para isso. A gente normalmente tem essa escala em locais que têm esse atendimento ao cliente de segunda a segunda. Então, as empresas que abrem aos sábados e domingos, não tem folga, e existe toda uma logística para a empresa para ela conseguir fazer esse tipo de atendimento. Eu não sei se você já ouviu falar, mas às vezes, isso eu já ouvi muito, pessoas que vão para fora do país. Saí na rua às 5 da tarde na Irlanda, já estava tudo fechado, né? Saí não sei que horas e estava tudo fechado. E em São Paulo, nossa, é uma maravilha, porque a cidade nunca dorme, funciona tudo. Então, isso é muito inerente, né, daqui. Se a gente muda uma escala dessa, a gente muda completamente os hábitos de consumo, inclusive, das pessoas, a gente muda completamente aquilo que toda a cidade foi pautada para chegar onde chegou hoje. Então, além disso, também tem toda a questão da legislação, que você precisaria fazer toda uma alteração em legislação, porque nenhum empresário, por livre e espontânea vontade, vai falar, não, vamos alterar aqui, eu vou dificultar toda a parte da minha folha, vou onerar mais para dar mais um dia de folga para essa pessoa durante a semana. Então, é muito difícil isso acontecer por livre e espontânea vontade, né, do empresário. Isso tem que estar muito ali casado com uma real necessidade, e aí tem uma contrapartida também para esse empresário, né? Porque hoje em dia a gente tem uma oneração muito grande da nossa folha, os tributos que um empresário paga ele é muito alto no Brasil. Então não tem como a gente se comparar também com outros países como Europa, como países da Europa, né, como Estados Unidos, porque é totalmente diferente tanto a nossa legislação quanto as nossas tributações. Então tem essa questão, né, de a gente ter uma lei pautada nisso, e os empresários hoje estão seguindo essa lei. Não vai haver um movimento a partir de uma solicitação de pessoas. Isso vai ter que criar muito mais corpo para que entre em pauta de fato e seja considerado para mudar alguma coisa na legislação. Mas eu acho difícil, dado toda a logística que existe nesse trabalho, e também de se há o real interesse de mudar também, como aí eu falo pelo estado de São Paulo, mas eu acredito que tenha também a nível Brasil um pouco disso, mas São Paulo com certeza muito mais forte, essa questão de, né, já é hábito, já é a maior cidade em número de população do Brasil. Então, existe oferta e demanda, né? Você tem que estar com os comércios, com as coisas acontecendo, funcionando, e aí quanto mais melhora, mais dinheiro entrando, é mais emprego gerado. Então existe todo um reflexo para isso também. E se a gente fala, né, de diminuir essa escala e onerar mais o empresário, isso muda também completamente essa logística de funcionamento dos comércios. E aí estou falando de comércio, mas a gente sabe que essa escala vai para hospital, vai para vários outros segmentos também que são impactados com esse tipo de escala. Então, é muito delicado, não é uma coisa simples de acontecer. Agora, a escala, essa questão de folgar um dia na semana, né, para as empresas que não fazem a escala 6x1, folgar um dia na semana, quando você hoje em dia trabalha 5 dias, seria um pouco mais
fácil, mas também acho muito longe da nossa realidade, justamente por tudo isso que eu falei. Tem que ser uma empresa que já está muito bem estruturada, uma empresa que está, né, em outro patamar para eles conseguirem aderir a esse tipo de situação. Se não, eu estou falando de novo de onerar mais a folha, eu estou falando de novo, né, de tirar um funcionário uma vez por semana para o descanso dele e eu ter que ter mais funcionários para dar conta daquele serviço. Então, acho difícil se não houver um movimento maior em mudança da legislação em si para que isso aconteça. Porque no caso a empresa, ela, além de deixar de lucrar, né, mais do que costumava lucrar, ela vai ter até uma desvantagem com a concorrência, né? Porque isso é uma atitude que vai vir de uma empresa só e não vai ser todas as empresas que vão decidir fazer isso tudo de uma vez, né? Com certeza. Então, se eu me coloco nessa posição, né, eu sou vozinha, eu vou dar para minha equipe esse tipo de vou colocar como benefício. Se não está na lei e tudo mais, eu vou dar como benefício que a pessoa trabalhe 5 dias na semana ao invés de fazer a escala 6x1. E aí eu começo a ter um conflito ali com as outras empresas que são do mesmo ramo e que já estão muito pautadas e formatadas nesse processo, né, de 6x1. E aí eu começo a criar também uma situação que não faz sentido nenhum para o empresário criar isso, né? Exato. Eu vou ser mais onerado, eu vou criar uma situação com a concorrência no sentido de eu quero me diferenciar e tudo mais, mas qual que é o benefício que você vai ter com isso? Exatamente. Né? Então tem toda a questão, né? O que eu vi falarem sobre isso é sobre a questão de saúde, qualidade de vida dessas pessoas, tem toda essa questão que tem que ser trabalhada. Porque não é desmerecendo isso, é porque tem o seu impacto, né? Não é fácil de transformar isso numa coisa mais, né, tipo, de 6 para 5 já tem um impacto muito grande para uma empresa, né? Então, exatamente. É mais por isso, né? A gente entende que é muito, né, como posso dizer, a gente entende a frustração, né, de quem gostaria que fosse reduzido, mas é muito difícil, né? Hoje em dia, ainda mais com a concorrência, né, sempre batendo na porta, né, é muito difícil fazer isso. O impacto é muito grande para a empresa. Então, dificilmente isso seria emplacado assim, sem que houvesse uma contrapartida para os empresários, para a empresa. Né? Então, você tem uma redução tributária se você fornece isso, que né? muito mais difícil ainda de acontecer. Ainda meio que pelo assunto, né, eu gostaria também de saber da tua opinião em relação ao modelo de trabalho de home office. Porque, assim, uma visão que eu tenho de fora, né, uma pessoa que não entende muito, né, como você, desse assunto, parece que, de certa forma, acaba sendo um pouco mais barato para uma empresa adotar esse modelo, porque você não gastaria com vale transportes, coisa do tipo, ou você acha que isso é um pensamento mais equivocado? Como é que você vê para você? Depende, porque eu tenho que entender se a empresa está estruturada para fornecer esse trabalho remoto. E a estruturada, eu falo tanto em questão de equipamentos, né? Então, se a empresa vai ter que fazer um ajuste e computador que ela vai ter que trocar por notebook, ela vai ter que fornecer, ela vai ter que entender se aquele funcionário ele tem um local de trabalho adequado, porque se acontece alguma coisa com ele, é responsabilidade da empresa, porque ela está ali dependendo, né? O funcionário vai estar no horário de trabalho, então ela tem que garantir que esse funcionário está com uma cadeira adequada, que ele está com uma mesa adequada, porque é papel da empresa fazer isso, fornecer isso. E aí, se eu for falar, né, eu como empresa, eu vou ter que entregar para todos os funcionários que vão trabalhar remotos, aí é uma vez por semana só, mas aí eu tenho que fornecer para ele computador, mesa, cadeira, porque é o que tem que garantir essa ergonomia. Começa a onerar um pouco mais. Ou seja, sai caro, né? Sai caro, né? Tem a empresa que só vai dar o computador e vai falar, seja o que Deus quiser, e que essa pessoa não tenha uma tendinite, que essa pessoa não tenha algum problema, que depois ela possa acusar a empresa de ter acontecido isso. Mas, via de regra, a empresa ela tem que fornecer esse espaço físico para que a pessoa tenha condição de fazer o trabalho remoto. E por espaço físico, a gente está falando desde o notebook, né, para quem trabalhava antes com computador notebook, como também a mesa, a cadeira, verificar se a iluminação do local está adequada. Então não é correto, por exemplo, se a empresa só disponibilizar o notebook com seus periféricos, né, o fone, mouse, essas coisas, isso não é o correto. Ela tem que arcar com toda a estrutura do funcionário para trabalhar. Ou se ela não arcar, porque tem um funcionário também que ele fala, não tenho condição de ter mais uma mesa em casa. Se ele garantir que ele tem um local adequado, e aí
né, tem empresas que pedem comprovação, enfim, isso é negociado com o funcionário, mas ela tem que garantir que esse funcionário está no local ergonômico correto. Tanto que quando a gente fala, né, da empresa local físico, existe toda uma perícia que vai fazer análise se a cadeira, a mesa é adequada, é ergonomicamente correta. Então, essa mesma garantia que a empresa tem aqui, porque um perito passou e verificou, ela tem que dar para o funcionário que está trabalhando de casa. E aí a gente falando, né, uma vez por semana, mas tem funcionários que estão 2, 3. Então, o impacto é ainda maior. 3 vezes por semana que eu estou sentada na mesa da sala, numa cadeira e numa mesa com a altura errada, numa posição equivocada, e aí depois eu começo a ter problema de coluna, eu começo a ter problema de quadril, e obviamente que dependendo, né, pode ser que a pessoa linke a esse fato, pode ser que não, mas isso pode dar algum problema para a empresa futuramente. E aí eu falo de maturidade também da empresa, que é entender, existem sim as economias que você faz, né, colocando o funcionário remoto, tem a economia de vale transporte que você falou, tem a economia que você gera, que isso é menos palpável de forma bruta, assim, mas que a gente consegue calcular o quanto que um funcionário gera de gasto de computador ligado na empresa, de água, entendeu? E aí abater isso da conta final, então isso é possível também, isso reduz a conta, principalmente dependendo do tamanho da empresa, só que aí precisa entender se esse funcionário está performando em casa da mesma forma que ele performava no trabalho. Então, dependendo dessa performance, o gestor ele consegue fazer essa análise, esse acompanhamento, ele tem essa condição, as pessoas têm maturidade suficiente para trabalhar de casa e continuar fazendo entregas. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que entender na hora de aceitar, acatar ou não essa questão do home office. Empresas que, né, foram pegas pela pandemia e tiveram que se adequar a isso, muitas delas conseguiram se manter nesse padrão e continuaram. Então, acho que tudo é um teste, tem que ser trabalhado muito essa mentalidade da empresa para que isso aconteça. Eu fiz toda uma argumentação que parece que eu sou contra, não é isso. Mas é que existem muitos fatores delicados que muitas pessoas não pensam. Né? Acho que é só, não, a empresa não está me dando um home office, isso ia ajudar pra caramba, eu ficar mais perto da minha família, eu conseguir passar um almoço com a minha filha. Então, tem várias questões que sim, são muito benéficas e que precisam ser levadas em conta, mas antes disso, a empresa precisa fazer todo um trabalho para entender se existe tanta maturidade dos funcionários para continuar fazendo essa entrega remoto, quanto a liderança está totalmente trabalhada nisso, de entender como que eles vão mensurar esse trabalho, como que eles vão acompanhar. Então, já era feito um acompanhamento antes mesmo do home office? Porque tem isso, tem empresa que não faz nem esse processo de acompanhar, do líder acompanhar, né, como que está o desempenho do funcionário, que está entregando, que não está entregando, que precisa melhorar. E aí, se já passar para um remoto, ele não vai ter subsídios para conseguir entender se aquela pessoa está performando ou não. Então, é todo um processo antes para depois a gente entender e colocar essa empresa para rodar nesse formato. Então, uma empresa que quer adotar esse formato, você acha que seria melhor começar pelo híbrido? Com certeza. Porque aí você vai fazendo um teste gradualmente, né? Vai vendo como que é essa experiência, né? Sim. Mas, ou seja, de certa forma, acaba custando mais para a empresa, né? Do que se o funcionário estivesse indo normalmente para lá, né? Porque eu imagino que a economia seja mais a longo prazo, né? Porque como a gente falou dos benefícios, né? Como vale transporte, mas tem também essa questão de arcar com um custo muito alto nesse início, né? Porque tem que ter um preparo, não é qualquer coisa, né? Por isso que eu falei, as empresas que tiveram que se adequar à pandemia e fizeram isso rodar... E foi no susto. Foi no susto, mas teve que fazer, você teve que fazer esse investimento, você teve que adequar, aí agora estão colhendo esse fruto. Né? E é o que eu falo, RH, quando a gente fala de subsistemas de RH, o tempo todo a gente está falando de investimento em que o resultado ele vai ser a longo prazo. Então, quando você investe em funcionário, em treinamento, você está investindo agora, mas o benefício, o resultado, ele vai ser a longo prazo. Quando você investe no home office, o investimento tem que ser feito hoje, tem que ser feito todas as adequações. Mas a longo prazo, isso vai trazer benefício. Então, você vai ter ali um funcionário mais engajado, você vai ter uma equipe que está, nos momentos que se encontram, elas têm mais trocas,
Talvez porque elas aproveitam esses momentos para falar, fazer reuniões, e quando está em casa elas aproveitam para tratar de assuntos que se exigem mais intelecto, mais silêncio. Então, dependendo, né, obviamente, da função, você tem esse aumento de performance. Muitas pessoas falavam isso para mim, em casa eu trabalho muito mais, então você tem um nível de concentração muitas vezes muito maior. Então existem muitos benefícios e isso tem que ser também levado em conta, mas voltando, né, quando a gente fala de RH, muita coisa eu invisto hoje para ver o resultado a longo tempo, a longo prazo. E eu vejo que muita gente, justamente nesse momento, né, da pandemia, onde que tiveram que trabalhar de suas casas, eu vejo que muitos deles, né, tipo, pelo que eu posso ver no LinkedIn, né, até mesmo amigos, coisas do tipo, eles passam a dar preferência de trabalhar sempre em um local que tenha essa estrutura para poder trabalhar de home office, né. Muitos não querem nem mais voltar, né, para a empresa para dar um oi pros amigos, não quer mais saber disso, né. Então é muito louco como que isso se formou depois da pandemia, né. É muito louco. Eu tenho, na verdade, 2 pontos sobre isso, que um de fato, existe um baita benefício de você estar um dia na semana em casa, né? 2 dias na semana em casa. Às vezes, dependendo da rotina que você tem durante a semana, indo ao trabalho e voltando, você gasta muito tempo em transporte, que esses 2 dias, se você pegar esse período e utilizar para fazer uma atividade física, utilizar para fazer alguma outra coisa que você gosta, como pessoa, né? Você está ganhando muito. Só que tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a cultura da empresa, ela é muito mais difícil, quase que impossível, de ser vivenciada no remoto. Cultura são aqueles aspectos que são vividos no dia a dia, são aquelas coisas que acontecem aqui dentro da empresa. Então, como as pessoas se portam quando bate meta, como as pessoas se portam em aniversários, como as pessoas lidam com momentos de crise da empresa, como as pessoas dialogam com os seus pares, como as pessoas dialogam com seus líderes. Então, tudo isso é uma coisa muito vivida, né? E quando você vai para o remoto, principalmente se você vai totalmente para o remoto, isso se perde um pouco. Então, por isso que uma empresa que trabalha 100% no remoto, eu acho muito delicado de como que vai ser trabalhada essa questão de cultura. Você tem que promover encontros online, ainda que online, né? Mas você tem que promover encontros semanais para que isso não se perca. Senão você vai começar a perder questões muito importantes e que, quando a gente fala de cultura, a gente está falando daquilo que a gente quer que seja refletido no funcionário e esse reflexo vai ser a forma como ele vai atender também o cliente, a forma como ele vai lidar com o fornecedor, a forma como ele vai dialogar com os pares. Então, isso reflete em tudo. É uma cadeia. Então, não tem como eu falar de não mais viver isso daqui e não pensar que vou ter um reflexo imenso em toda essa cadeia da empresa e todos os stakeholders, né, tudo que envolve ali esse funcionário. E é de pensar também, e se não der certo, né? A empresa adota essa modalidade e vê que não tá dando certo, os funcionários não estão rendendo, e para reverter isso, tu vê que é muito complicado, né? Então é bom você esclarecer isso, porque, cara, pra mim ficou aqui na minha cabeça agora você falando, e eu falei, é isso. Não é tão simples, né? Porque, como eu falei, parecia ser mais barato pra empresa, né? Parecia que eles iam desbolsar menos, porque não é tanto custo com o funcionário dentro, né, do ambiente de trabalho, mas é muito louco pensar isso, viu? E é isso, o que eu sugiro sempre, se a empresa ela nunca fez isso, é uma vez por semana. Começa com uma vez por semana, vai fazendo, na verdade, faz antes, né, uma análise de clima ali, como que as pessoas veem isso, o que as pessoas querem, porque às vezes você está fazendo isso e nem avaliou se é isso que é importante para as pessoas. Mas acho muito difícil não ser. Hoje em dia todo mundo busca empresas que estão nesse formato híbrido, né? Eu sinto muito isso na parte de recrutamento. É uma pergunta frequente, né, de pessoas que eu e minha equipe a gente entrevista, se é uma posição híbrida, se é uma posição remota. Então é um diferencial hoje em dia para a empresa. Então isso também tem que ser levado em conta quando a gente fala de concorrência, né? O quanto que eu sou compatível com a minha concorrência. Minha concorrência está oferecendo o quê para os funcionários deles, né? Porque aí, senão, eu vou ficando para trás também. Então, esse é um outro fator. Antes da pandemia, tinha muito dessa procura por home office? Eu particularmente não lembro. Não. Eu não lembro de comentar sobre isso, não. Não
Não tinha. Não tinha, né? Não. Quase não se falava, era muito... O que tinha, por exemplo, era Short Friday, né? O pessoal que Que saía é mais um pouquinho curto, mais... né? Mas só, era muito... Devia ter empresas que trabalham nesse formato, principalmente, talvez, empresas que são de fora, né? Que tem filiais aqui, mas não existia essa procura. Nunca foi, né, forte, assim, não. só depois. Caraca, muito louco. Tudo era muito presencial, né? Não, e hoje em dia é uma coisa tão, né, tipo... É tão natural, como você falou, chegar numa entrevista e perguntar como que é, Sim, né? Funciona. É quer presencial, saber. é híbrido, é home office. Bem louco. Virou um fator, assim, que para muitas pessoas é determinante. Então, eu já vi muita gente falar, não, hoje em dia eu procuro algo que seja híbrido, pelo menos. E assim, não quer nem saber a proposta da empresa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta, assim, eu falo, como que eu vou descartar uma coisa que eu nem ouvi? Vai que vale muito a pena, né? Tem gente que não quer ouvir a proposta, que fala, não é híbrido, eu não quero. Eu hoje em dia busco por isso. Por isso que eu falo, as pessoas elas estão começando a se moldar, a estabelecer esses limites. Eu sei exatamente o que eu quero, o que eu estou buscando. Se a empresa não pode me proporcionar isso, eu não quero nem ouvir, não está dentro do que eu quero. Então, esse é um fator que as empresas elas têm que estar atentas. Porque antes, o formato, né, de trabalho era muito diferente. A empresa ela determinava como seria e o funcionário acatava. Hoje em dia, o funcionário está se fazendo ouvir e a empresa ela está tendo que se adequar, porque senão ela vai começar a perder muitos funcionários. E é o que eu vejo acontecer, de fato. Eu já acho muito louco o fato de entrevista online. Eu já participei de algumas, né? E, cara, não é a mesma coisa, né? Tipo, você ir no local, você conhecer, né? Tipo, ter a primeira impressão de como que funciona lá, né? O contato olho a olho com o recrutador, né? Já é uma coisa que me causou estranhamento, né? Imagina você contratar uma pessoa e que você nunca viu pessoalmente, né? Só através de, de computador, né? De celular. Eu acho muito louco. Aí eu fico pensando como que deve ser uma contratação, né? Com uma pessoa que você nunca viu. Como que vai ser no dia a dia? Por isso que você falou da cultura. Né? Às vezes a pessoa nunca vai entender como que é, qual que é a proposta, né? Como que funciona a empresa se você nunca vivenciar aquilo. E até quando a gente fala de retenção de funcionário que acabou de entrar na empresa, se a empresa ela tem esse formato remoto ou muitas vezes híbrido, o funcionário ele tem mais dificuldade, ele leva mais tempo para se sentir pertencente àquela empresa. Porque ele não está ali todo dia, ele não está vivenciando aquela cultura. Então, para ele se sentir abraçado, para ele sentir que faz parte daquela empresa, demora mais tempo. Isso faz com que, se eu começo a ver, eu como funcionário, começo a ver muitos pontos negativos na empresa, eu não vou ficar me estendendo nesse lugar. Porque eu já não senti esse acolhimento de cara. E ainda estou vendo uma coisinha ou outra que não se adequa àquilo que eu busco. Vai ser frio, né? Tchau. Então, por isso que eu falo que a empresa ela tem que investir muito nessas primeiras semanas do funcionário. Porque ela tem que mostrar o potencial dela. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia a empresa tem que se vender também para um colaborador. Se ela não fizer isso, ela vai começar a perder talentos no meio do caminho. E qual que é o impacto de uma má contratação? Por exemplo, sai caro para a empresa quando uma aposta, né, uma contratação não dá certo? Como é que é? Sai caro porque você tem todo o custo, né, de você, por mais que seja um funcionário que entrou faz muito pouco tempo, se você que vai desligar ele, você tem o custo de fazer esse desligamento e também toda a movimentação que você fez para colocar energia para essa pessoa aprender. Então, vamos supor, a pessoa entrou, você colocou um funcionário para acompanhar, você colocou o RH, você fez o exame admissional, você pagou por isso, né? Você fez todo o processo. Não deu certo, a pessoa saiu. Você vai colocar outra. Mesmo processo. Então, contratou uma pessoa que vai começar do zero a ensinar o trabalho, e o exame admissional, e taxa de não sei o que. Então, toda essa logística ela vai ter que começar de novo. Então, esse é o custo. Fora o atraso ali para a empresa. Para que é esse funcionário? Se é um funcionário estratégico, né, se você está contando com ele, e aí ele sai, além de todo esse prejuízo, né, financeiro, vamos falar da entrega da empresa. O que você está atrasando em não ter essa pessoa ali? Então, existe um impacto que eu acho que é ainda maior, né, dependendo da situação, que é o que está dependendo desse funcionário entrar, esse funcionário certo entrar para esse cargo, para essa entrega acontecer. Se a gente está falando de uma área de venda, se a gente está falando de um gestor, se a gente está falando de alguém que impacta os resultados.
Então, pode ter um impacto direto e indireto. Então é muito mais sério, né? Então Sim. É isso que a gente falou também da falta do contato, assim, né, de olhar a pessoa, né, frente a frente. Pode mostrar que, pô, se você não fizer uma contratação certeira, você vai ter muito problema lá na frente. O que eu gosto de questão pensar... de relacionamento também. Eu não vejo problema em fazer a primeira entrevista online. Eu acho que é até bom. Porque você sente... Tem que ter várias etapas. Tem coisa que em 15 minutos você já fala, meu, esse funcionário não tem nada a ver. Você olhou o currículo, você gostou. Você gostou das empresas que ele passou, do que ele escreveu ali. Só que em 15 minutos você fala, não é o funcionário ideal para a vaga. Tá longe de ser. Então você economizou o tempo da pessoa de ir até a empresa, de gastar com, né, transporte e economizou seu tempo também de estar disponível, porque ali acabou, desligou, tá tudo certo. Então essa primeira etapa eu acho super... eu super apoio válida, né? Ser feita online, porque tem muita coisa que você já consegue tirar desse momento. Mas, às vezes, né, numa primeira entrevista você teve uma percepção, numa outra com a pessoa presencial você tem outra. Então isso também eu acho importante, essa segunda etapa, pelo menos ser presencial, e você sentir ali, a pessoa sentir também a tua empresa, sentir a energia do lugar, sentir, né, se ela quer aquilo para ela, porque às vezes você, dependendo da forma como você é recebida no lugar, dependendo de como foi essa sua primeira experiência já na entrevista, não casou, não deu match. Então eu acho importante ter esses dois momentos, mas eu não descarto o online justamente por isso. Porque senão eu faço a pessoa e até a empresa e tudo. E aí chego em 15 minutos, eu já sei que não é ela, então... Poxa, a gente já tem outros meios que conseguem melhorar e otimizar isso, né? Então eu sou super a favor. Então faz total sentido, né? No final das contas Sim. Tá vendo? É interessante você compartilhar isso, porque é uma coisa que eu não tinha essa percepção, né? De que é importante, né, você ter suas várias sessões, né, de uma entrevista, porque é diferente, né? O primeiro contato vai ser um pouco mais frio, né, naturalmente, mas conforme você vai desenvolvendo isso, se você for minimamente o suficiente ali para agradar a pessoa, né? Se é algo que preenche aquilo que o recrutador está procurando, mas você vai estar mais leve nos próximos e vai conseguir desenvolver melhor e vai ter um melhor contato, né? Mas é interessante. Ou tem gente que na segunda entrevista tá mais nervosa que na primeira, e aí começa vai ficando mais... faz sentido. Porque você tá avançando, aí você vai ficando mais nervosa. É mais próximo da vaga, né? Exato. E outra, se eu avancei, quem tá aqui também avançou, porque eles já viram coisas positivas nessas pessoas, então eu já tô concorrendo com pessoas que já estão mais formatadas, então você vai ficando mais nervoso, isso acontece também. Você acha que é bastante efetivo, por exemplo, uma entrevista com mais de um candidato? Ou você acha que é importante ter esse contato, esses primeiros contatos mais individual? Que acontece muito disso, né? Mais de 5 pessoas, 5 candidatos para uma vaga, né? Eu acho que depende do ramo, depende de quantas pessoas estão sendo contratadas. Mas podendo optar por ser one-on-one, né? Você só com a pessoa, eu prefiro. Porque nessas dinâmicas de grupo, a não ser que você vai fazer uma dinâmica mesmo para extrair algum resultado disso. Mas quando é em grupo, ou tem gente que fica muito tímido e a pessoa tinha potencial, só que por ter muita gente ela ficou tímida. Ou tem gente que observa muito e começa a pegar o que os outros estão falando, aquilo que gosta, e começa a moldar. Então, eu prefiro primeiro sentir aquela pessoa, só ela, para então passar ela de etapa, e aí a gente vê o que a empresa gosta de fazer nas próximas etapas. Então, já é uma conversa com a liderança, com o gestor, é uma prova, é um teste, é uma dinâmica em grupo. Então, depende muito de quantas pessoas estão sendo contratadas para essa vaga e como que a empresa gosta. Às vezes, ela faz questão de ter um processo X ali no meio. A gente coloca, mas eu gosto de fazer esse primeiro filtro só a pessoa, só eu e a pessoa. Bacana. Ana, muito obrigado por ter vindo, porque, cara, tem muita coisa que eu não fazia ideia, né? Então, assim, é muito importante que você venha também para esclarecer para quem é empresário, né? Ou então, só uma pessoa que se interessa pelo assunto, né? Gostaria de saber mais. Então, cara, muito bom que você pôde esclarecer isso pra gente, tá? Agora ficou muito mais fácil de entender, né? Porque o RH pra mim era uma coisa muito
contratação, fazia a parte de departamento, né? Como a gente conversou lá no início. Né? Eu achava que era uma coisa muito, né, englobada assim, mas tem suas divisões, né? Tem seu propósito, tem a função de cada um. E, cara, é muito interessante saber disso, tá bom? Sim. Então, primeiro, muito obrigado por ter vindo, tá? E para encerrar, eu gostaria de agradecer também ao Espaço Taori, porque esse espaço aqui é perfeito para tudo. Se você quer fazer podcast, quer fazer palestras, eventos, você pode entrar em contato. O QR Code vai estar aqui em cima na tela, tá bom? Você pode acessar. Tem as redes sociais também, que eu vou deixar também as redes sociais da Ana lá para você entrar em contato, se precisar contatar ela para algum tipo de... apagar algum incêndio de alguma empresa, né? Que nem a gente comentou que tava... Exatamente. Que o pessoal só te procura quando tá mal, né? É difícil alguém estar numa situação saudável e procurar. Então, normalmente é quando o bicho tá pegando e aí querem apagar algum incêndio e aí buscam para entender qual que é a solução e percebe que tem várias soluções e todas elas são importantes, Exatamente. né? Esse é o problema e a solução, porque tem muita coisa ali por trás do RH que é muito importante e muita empresa ainda não está com esse olhar para isso. Então, é importante também esse espaço aqui para eu conseguir falar sobre gestão de pessoas e levar esse conhecimento cada vez mais para mais e mais pessoas. Muito obrigada. É isso. Bom, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.